tudo jóia? Vamos tratar do dano moral, ou, na linguagem agora da CLT, dano extrapatrimonial. Efetivamente, esse assunto, sempre foi tratado de maneira muito convencional como dano moral, né? As súmulas a súmula vinculante do STF, súmulas do TST, súmulas do STJ, sempre se referiram à expressão dano moral, ok? Existe uma outra expressão também, dano pessoal, tá? De toda forma, para sua prova agora, foco na lei seca e o legislador resolveu trazer esse assunto para dentro da CLT chamando de dano extrapatrimonial. E na CLT, quando ele fez isso, ele utilizou a palavra extrapatrimonial como um gênero e colocou dentro desse gênero, de maneira explícita, duas coisas. Dano moral, propriamente, que sempre foi a expressão utilizada para tudo, e também dano existencial. Dano existencial. Dano moral significa aquela ofensa à intimidade, à honra, à integridade psíquica, à integridade física, ao bem-estar, à autoestima. Nesse caminho, dano moral. O dano existencial é aquela ofensa. É curioso chamar de ofensa. Vamos lá. O dano existencial é aquela prática que resulta, na perspectiva do trabalhador, no comprometimento de outras esferas da sua vida além do trabalho. A pessoa só trabalha por pressão do trabalho, do empregador. Ela não tem final de semana, ela não tem férias, ela não convive com a família. Dano existencial. Essas são as duas que estão ali explicitamente referenciadas, de maneira precisa. Embora haja referência à imagem, também naquilo que corresponde aos bens protegidos, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Então nós também encontramos o suporte para o dano à imagem, que seria mais uma das formas. E ainda existe o dano estético, né? Quando a pessoa sofre um acidente, por exemplo, e isso afeta a sua aparência, tá? Feito esses detalhamentos, o foco mesmo na sua prova é, para valer, o texto da lei. Então vamos destacar os aspectos importantes que você deve memorizar, até para que o estudo da lei seca faça sentido. Primeiro aspecto. A CLT deixa evidenciado lá nos seus artigos, sempre foi assim, mas agora está evidenciado, que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica contam com proteção em relação a danos extrapatrimoniais. Não é uma questão só de pessoa física ou de pessoa natural. A pessoa jurídica também. Ok? Dano extrapatrimonial facilita a visualização, porque se ele é extrapatrimonial, ele não se confunde com o dano patrimonial, com o dano material. Essa a lógica, né? Beleza. Ao lado da proteção, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, um ponto importante também que você deve estar atento, a CLT ela vai apresentar, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, rol exemplificativo de bens que são tutelados em relação tanto à pessoa física como à pessoa jurídica. Esse rol é exemplificativo, tá? Outras coisas poderiam estar aí também. Um ponto que aparece bastante na prova
E aí, naquele perfil de banca, de verificar se você decorou o texto da lei, leu bastante, envolve o valor da indenização do dano extrapatrimonial. Mesmo que o STF, o STJ, todo mundo ache um absurdo a lei estabelecer uma escala para essa indenização, embora isso seja ponto pacífico, o legislador resolveu criar. E por enquanto está valendo. Ok? Essa escala, ela caminha da ofensa leve à gravíssima, indo de 3 vezes o salário até 50 vezes o salário do ofendido, caso a ofensa seja em relação ao trabalhador, ou se este trabalhador é quem promove a ofensa à esfera extrapatrimonial da empresa, aí a gente vai aplicar esses multiplicadores em relação ao salário do trabalhador, que passa a ser o salário do ofensor. Ok? Olha só. Parágrafo 1º do artigo 223-F. Aqui, ó. Tá joia? Ah, desculpe. 223G. Tava desconfiado que tinha algo estranho. 223G. G de gato, tá? É aqui, de fato, que nós temos a tarifação do dano moral. Olha só, bem, agora sim, parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido de indenização, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ou a ofensa será leve, ou média, ou grave ou gravíssima, não pode acumular, tá? Se a ofensa for leve, o valor é de até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Uma situação de ofensa entre os empregados, a empresa foi omissa, então ela foi condenada. Se a ofensa for leve, até 3 vezes. Se ela for média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Se ela for grave, até 20 vezes. E se ela for gravíssima, até 50 vezes. Existe aqui um porém muito criticável. Imagine só. Suponha que 2 mulheres na mesma empresa foram objeto de assédio por parte de um diretor, ok? Vamos partir da noção de que isso é uma ofensa gravíssima. Até 50 vezes o último salário contratual das mulheres ofendidas. Só que uma das mulheres ofendidas, ela acabou de entrar na empresa, ela é analista júnior, mirim, iniciante júnior, de novo. A outra mulher que foi objeto da mesma agressão, ela é analista Plenium Master Advanced Plus Premium. Uma ganha R$2.000, a outra R$20.000. Perceba, isso aqui é para ajudar a gente a memorizar o texto da lei, tá? Que a diferença de salário entre elas impacta a indenização que elas vão receber? E aí eu te faço uma pergunta. A dignidade sexual delas, a liberdade sexual delas, vale mais ou menos em razão do quanto cada uma ganha? Não é estranho? A ofensa é a mesma. A reparação deveria ser a mesma. Não, você que ganha menos, a indenização é menor. A sua dignidade humana é menor. É isso que o legislador escreveu aqui. É um absurdo. Mas estou destacando com esse exemplo aqui bem forte para você guardar que a base do cálculo é o salário. Por enquanto. Se isso aqui for declarado inconstitucional, a gente
atualiza a aula. Beleza? Tá joia? Vem comigo aqui, ó. Ah, esse aqui eu já resolvi, né? Deixa eu trazer uma questãozinha aqui para você. Aproveitar aqui os últimos instantezinhos. Sobre a reparação dos danos decorrentes da relação de trabalho prevista na CLT, é certo afirmar. Dano de natureza extrapatrimonial é aquele causado por ação ou omissão que ofenda exclusivamente a esfera moral? Não, porque também tem o dano existencial. Vamos para a assertiva correta ao final das contas, né? Os danos emergentes não interferem na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Essa questão aqui é um pouco mais difícil, de fato, tá? Mas de toda forma, dano emergente é o dano patrimonial, é o dano material. O dano material ele pode ser o dano emergente ou lucro cessante. O dano material não vai afetar o dano extrapatrimonial, ok? São coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o dano extrapatrimonial atinge bens que são protegidos por serem direitos da personalidade, a honra, a imagem, a vida privada, a intimidade. Não importa se houve lesão ao patrimônio material ou não da pessoa. Esses bens devem ser protegidos. Maravilha? Tá joia? Então é isso, turma. Força nos estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.